Bom dia, paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos em Cristo. Amados, nesse exato momento, nessa manhã maravilhosa, eu estou aqui, dentro desse veículo, aqui no transporte público da prefeitura, pensando e fazendo uma reflexão, do evangelho que a gente está mal acostumado a ouvir, Deus só é amor, Deus só é abençoador, e Deus é um Deus liberal que não exerce limite. Se Jesus está para voltar, e se aqueles que creem realmente que um dia Jesus vai voltar, mas a sua palavra diz que quanto dia e a hora ninguém sabe, de Mateus 24:36, quanto dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, somente nem o filho, somente o pai. E Jesus pode vir de repente, ou até mesmo a morte, Eclesiastes 9:12 diz que, além do mais, ninguém sabe o dia da sua hora. Ali fala sobre a respeito da nossa morte, que todos nós estamos destinados a passar. Mas quem está em Cristo, como Jesus diz em João 8:51, ele diz: na verdade eu digo que aquele que obedece a minha palavra jamais verá morte. Mas voltando aqui à reflexão deste evangelho, um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um cristianismo que não fala contra o pecado, não expõe o pecado, um cristianismo que passa a mão no pecado e empurra o pecado para debaixo do tapete, um evangelho que não fala de salvação, não fala de céu, não fala de inferno, um cristianismo que não fala de santidade, de pureza, de integridade, de fidelidade, de lealdade, de caráter manifestado através do fruto do Espírito Santo, para que verdadeiramente nós manifeste o amor de Deus na minha vida e na vida de todos que creem em Jesus Cristo. Eu sei que é difícil, irmão, mas quem disse que é fácil? Mateus 7, versículo 13 e 14, Jesus fala que é entrar pela porta estreita e apertado é o caminho. Como é largo a porta, amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Mas como é estreita a porta, apertado é o caminho que leva à salvação, mas são poucos que encontram. São poucos, irmão, não são muitos. Quem disse que a salvação é para todos? Você sabe qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus, irmãos, é que todos sejam salvos. Mas por que todos não serão salvos? Porque nem todos que querem se submeter a Deus. Se submeter a Deus é se submeter à sua palavra, ter reverência à palavra, de levar uma vida condicionada com a palavra. O manual da regra e fé cristã e de conduta é a palavra de Deus, irmãos. Quem não procura praticar a palavra, porque não é fácil viver a palavra de Deus, não é fácil ter uma vida de retidão, a obediência da palavra de Deus. Mas uma coisa é clara, irmãos: se a vida do crente não é condicionada, dirigida pela palavra, e se a nossa vida cristã não for manifeste na oração, ou seja, ter comunhão com o Senhor, relacionamento, intimidade, nós perecemos, irmãos, porque quem não lê a sua Bíblia, quem não ora e quem não obedece a sua palavra, vive numa religiosidade. A verdade é essa, que poucos querem dizer, pregar, ensinar, mas é aquele evangelho: Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Deus ele é Papai Noel espiritual.
O Espírito Santo só está aqui nessa terra só para te abençoar, só para te curar, só para te fazer feliz. Você tem que ler a sua Bíblia, João 16:8. Quando o Espírito da verdade vier, Ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, irmão. Você está me entendendo? Porque aqueles que não praticam a justiça de Deus, que é a sua palavra, será condenado. Você está me entendendo? Agora, se você ficar nessa ilusão desse evangelho, que tem nome de evangelho, pode ter até algumas características de evangelho, porque tem um templo, né, para se reunir, porque tem louvor, porque tem umas certas mensagens, que não é mensagem, é mais palestra, né, coach, né, ensinamento, né, para educar a sua conduta e comportamento, mas não transforma a sua vida, né, que coach é uma palavra em inglês que significa treinamento, treinar as suas emoções, seu comportamento e sua conduta, ou seja, na verdade é educar, não transformar. O que transforma é o evangelho genuíno, onde não tem mistura, onde não tem falsificação, onde não há meias verdades. Ele é autêntico e verdadeiro, é absoluto. Porque verdade é verdade. Essa verdade não é só conhecimento da letra, essa verdade é uma pessoa. De João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. A chave aqui da revelação espiritual da palavra é conhecer Jesus através da palavra. Por isso que Jesus fala em João 5,39: vocês não estudam cuidadosamente as escrituras, porque dela vocês têm a vida eterna e são ela que testifica o meu respeito. Conhecer a verdade, meu irmão, é conhecer uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Não é à toa que ele diz em João 14,16: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pilatos, quando estava diante de Jesus, em João 18, versículo 37, quando Pilatos pergunta: tu o rei dos judeus? Jesus diz assim: tu diz, mas para isso eu nasci e vim para este mundo, para testemunhar da verdade, e aqueles que são da verdade me ouvem. E aí no versículo 38 de João 18, Pilatos diz assim: o que é verdade? Jesus não responde, não tem continuação de resposta no texto. Por que Jesus não responde? Por que não tem continuação de resposta de Jesus no texto? Por que Jesus não explicou para Pilatos o que é verdade? Porque Pilatos estava diante da verdade. Essa verdade é a pessoa de Jesus. Jesus é Deus, meu irmão. Você quer uma prova? Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14, quando Moisés estava diante de Moisés, ele perguntou para o Senhor: Senhor, quando eu estiver diante dos israelitas, o que eu direi? E aí o Senhor responde para Moisés: diz que o eu sou o enviou. O eu sou o enviou. Pegou a visão? Aí você vai entender. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ah, irmão, não adianta trabalhar para o Senhor. Não adianta, meu irmão, manifestar os dons do Espírito Santo, porque dom não salva ninguém. Você está me entendendo? Sabe por quê? Porque assim, Tiago capítulo 1, versículo 17: toda a dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes. 1 Coríntios 12 fala que o Espírito Santo atribui os dons a cada um conforme ele quer. Entendeu? Então assim, os dons é de Deus para o homem. Os dons é de Deus para o homem. Os dons é de Deus, irmão. Você só está usufruindo do poder de Deus, simples assim. Agora eu quero ver os frutos. Porque Jesus não chama ninguém para ficar sentado no banco, não, irmão. João 16,15: vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vós para irem e darem fruto. E fruto que permaneça. E tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai vos conceda. Ah, meu irmão, fruto é do homem para Deus. E o Pai é glorificado no nome de Jesus através dos frutos que eu e você produzimos. Mas só pode dar fruto quem tem o Espírito Santo, irmão. Porque os frutos do Espírito Santo estão lá em Gálatas 5, versículo 22 e 23. Longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, paz, alegria, amor, domínio próprio. Então, meu irmão, não se ilude com multidão, não se ilude com dons. Pode ter o dom da palavra, o dom da ciência, pode saber da Bíblia de cor, de frente para trás, de trás para frente,
Meu irmão, mas se não tiver fruto na vida, o Espírito Santo está longe de você. Se enganem aqueles que acham que o Espírito Santo é só manifestado através dos dons. Ai, que você se engana, irmão. É um modo estilo de vida. Ser cristão não é ter uma religião. Ser cristão não é ser evangélico. Ser cristão é um estilo de vida. É ter intimidade com Jesus, é ter Jesus na vida. Vida cristã é um estilo de vida, é uma vida nova, de 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, irmão, não dá para ser cristão e beber da número 1 a 51. Não dá para ser cristão e viver com 2 mulheres, com 2 homens. Não dá para ser cristão fazer tatuagem, irmão. Não dá para ser cristão e andar de qualquer jeito, se vestir de qualquer jeito, falar de qualquer jeito. Não dá para ser cristão sem congregar, sem estar em comunhão com os irmãos. Hebreus 12, versículo 14. Seguir a paz com todos. Entendeu? E a santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Tá bom? Fica a dica aí. Saia desse evangelho de ilusão. Saia desse evangelho de aparência. Sai desse cristianismo rotulado, que Deus só quer te dar vida próspera. Amém? Fica com essa palavra aí. Essa é uma reflexão aí para todos nós.